Marlon Borges Pestana, que fizesse a sua apresentação, mas antes eu o apresento. Professor adjunto do Instituto de Ciências Humanas e da Informação da Universidade Federal do Rio Grande, FURG, atuante nos campos de São Lourenço do Sul e Carreiros. Professor permanente do Programa de Pós-Graduação em História da FURG, docente efetivo dos cursos de bacharelado em Agroecologia, licenciatura em Educação do Campo e História. Tem experiência nas áreas de Arqueologia, História, Antropologia Cultural, Extensão Rural, Educação do Campo e Agroecologia, atuando principalmente nos seguintes temas: educação patrimonial, cultura do campo, história da cultura indígena, patrimônio cultural e agroecologia, história do mundo rural e agrária na educação do campo. Professor Marlon, consigo, e nós vamos colocar o microfone aqui para a plateia de novo. Ok, boa tarde. Boa tarde, plateia. Boa tarde às pessoas que estão vendo lá atrás. Um abraço querido para vocês, viu? Muito obrigado por assistir a gente. Gostaria de agradecer ao professor Fernando, professor Inguilori, principalmente ao professor meu de longa data, professor André Luiz Ramos Soares, que convidou para participar. É muito bom ver um amigo meu aqui, um irmão mesmo, Juliano Bittencourt Campos, e realmente agradecer ao convite. Vocês estão assistindo bem? Está me escutando bem aí, professora? Está dando para escutar bem? Ah, maravilha. Então vamos lá. Qualquer coisa vocês me avisem, que eu estou vendo aqui a apresentação. O ponto de partida da nossa reflexão é sobre a agrofloresta, no sentido de uma herança como patrimônio cultural brasileiro. Nós sabemos que o Brasil é muito rico em espécies frutíferas, muito rico em diversidade de biomassa, enfim, transferência de biomassa. Nós temos uma riqueza muito grande, mais de 300 frutas nativas, cucurbitáceas, batatas, mas o nosso ponto de partida da reflexão são duas obras importantes. Uma primeira obra de 1983, do Délio Posey, sobre os impactos humanos na Amazônia, que suscitou uma reflexão de um dos mestres da arqueologia, o professor José Joaquim Justiniano Proença Brochado, sobre alimentação na floresta tropical. Em específico, o manejo agroecológico humano para a expansão dessas plantas, desses alimentos, desses chás, por ação antrópica, por ação humana. Então, o nosso principal problemática, nosso principal questionamento nesse projeto é se o Brasil, se esse nosso país, enfim, a nossa sociedade teria herdado um sistema agroecológico, florestal sustentável das populações indígenas que nos antecederam. Essa é um recorte, está no Museu da Universidade Católica da PUC-RS, do Rio Grande do Sul, um recorte feito pelo próprio professor José Proença Brochado, do Taim, aqui de Rio Grande, e levado lá para o Museu de Ciência da PUC. Dá para observar uma cerâmica guarani sobre uma fogueira, e na análise do material, do conteúdo desse material, se observou uma grande quantidade de fibras de restos alimentares, muito provavelmente associado à mandioca, ao milho e alguns outros produtos. Então nós temos na reflexão da arqueologia o todo paneleiro da tradição tupi-guarani, dos povos guarani e dos povos G, enfim, associado à alimentação. Mas não havia ainda, professor Inguilori, assim, não havia, pelo menos que eu tenha testemunhado, uma preocupação em saber se as populações indígenas viam o seu recurso alimentar, a domesticação de suas plantas, como patrimônio cultural, como artefatos arqueológicos propriamente dito. E isso vai se encontrar com muita facilidade no milho, por exemplo, nas sementes crioulas, no milho, nas variedades de batata doce, em que as populações indígenas percebem com muita clareza isso como seu artefato cultural, como o resultado de um processo cultural de longa duração.
E a nossa metodologia para fazer esse olhar e essa escuta mais profunda partiu da Linda T.Y. Smith, que é uma pesquisadora maori do Havaí, que ela trabalha com metodologias decolonizantes ou decolonizatórias para perceber como as populações indígenas entendem o seu próprio patrimônio. Então, a partir dessa relação, nós temos uma alimentação como prática cultural, alimentos como artefatos arqueológicos e a floresta, o próprio sistema agroecológico, como um fenômeno antropogênico, derivado de um grande espírito ancestral. E nós já havíamos entendido, isso já é meio que na teoria da agroecologia e dos processos de patrimônio cultural etnobotânico, aquela primeira carta do Pero Vaz de Caminha, que ele fala, né? Na própria carta do Pero Vaz de Caminha, eles não lavram, nem criam, aqui não há boi, não tem vaca, nem cabra, nem ovelha. Então, eles não comem senão desse inhame, que aqui há muito, dessa semente e frutos, que toda a terra e árvores lançam de si. Então, quer dizer, Pero Vaz de Caminha já tinha observado o sistema agroecológico em funcionamento, percebido que as populações indígenas entram no mato e saem alimentadas, e saem medicadas, enfim, já havia percebido e descreveu isso na sua carta. Então, nós temos um aporte de perspectiva, por exemplo, entre o Saterê Maué, o tipo de alimentação e a sua relação com a domesticação do Guaraná e de outros derivados alimentícios. Entre os Nambiquara, no Mato Grosso, principalmente na região de Sapezal e Cidezal, uma grande variedade, por exemplo, de raízes de mandioca, tanto a brava quanto a mansa. Palmitáceas também de palmeiras, né? Então, o bacuri, buriti e outras palmeiras utilizadas para alimentação. Entre os macuxi também uma relação muito próxima com a domesticação dessa macaxeira brava, enfim, e o consumo desse material. Então, no sentido de observar essa rica flora brasileira, há ali um processo de domesticação humana muito profundo. Então, a cagaito, babaçu, cajamanga, genipapo, buriti, são mais de 300 e poucas espécies que derivam desses povos, que foram domesticados desses povos. E o professor José Proença Brochado, em 83, 84, havia feito essa reflexão. Será que esse produto não é o considerado por estes povos como o seu mais rico patrimônio histórico herdado? E aí, quando chegam aqui na nossa metade sul do Rio Grande do Sul, Camaquã, São Lourenço, Rio Grande, Santa Vitória do Palmar, povos indígenas Caingangue, Mimbiá-Guarani, há esse primeiro questionamento. Então, houveram, principalmente no período da pandemia, doação de peixes aqui do Porto de Rio Grande, mas uma preocupação sobre o que realmente considerar como uma cultura própria indígena. Então, os Caingangue, eles, num primeiro momento, no diálogo conosco, eles disseram, olha, nós temos então o fuá, a erva moura, o caraguatá, o pisé ou o piché, e o cumim, que é o broto da mandioca brava. Todos esses tipos de alimentação são reproduzidos. Os Mimbiá-Guarani, também com as turmas de agroecologia, produzem algo muito semelhante, mesmo que sendo derivado de farinhas brancas, por exemplo, o tibá e o mondiapé, mas confeccionados de um modo tradicional. Então, esse modo tradicional que é o seu verdadeiro jeito de fazer artefactual, digamos assim, o seu gesto cultural propriamente dito. Aqui está a estudante de agroecologia junto com a Diana, enfim, as lideranças indígenas plantando feijão e preparando o tipá. Aqui também questionado sobre qual seria o seu patrimônio arqueológico, o seu patrimônio histórico, a sua herança antiga, ancestral, do grande espírito mais importante. O rapaz nos mostrou o seu milho, herdado de sua avó, enfim, herdado muito antigamente. Então, o padrão de coleta agroflorestal, a ideia de observar a floresta como algo que foi plantado pelos ancestrais, indica uma herança ali cultural agroecológica sistêmica. E isso vale para basicamente todas as manifestações, o milho, a macela, mesmo plantas que são nativas, há ali uma percepção do domesticado. E aí eu trago isso como uma discussão de um mestre,
professor que eu gosto de ler muito, que é o professor André Soares. Ele tem um livro, um artigo publicado em 2003 chamado Denominador Guarani, na revista Fronteiras. Ele fala o seguinte: ó, as analogias devem ser perseguidas, mas devem ser observadas nas particularidades locais, nas quais os modelos de reconstrução de formas, dieta e alimentação devem ser revistos, tendo como foco as fontes históricas locais e regionais. Então, já nessa época, há mais de 20 anos atrás, o professor André Soares já havia percebido o que hoje fica muito mais claro para todos nós, de que o patrimônio cultural indígena, os artefatos, o patrimônio histórico, aquilo que foi herdado como herança, é um conjunto, digamos assim, etnobotânico total de manejo e domesticação dessas plantas. Inclusive, tanto o cacique da nossa região aqui, o Cristiano Quaraã e o cacique Eduardo Ortiz, eles produzem oficinas, fazem oficinas com este material. Então, a alimentação oriunda desse processo de uma etnofloresta, de uma etnobotânica, ela é manifestante de um grande espírito que fornece energia. Então, por exemplo, a pamonha que é feita aqui na região é um ato cultural, é um gesto ancestral. E é na sutileza desse fabrico da pamonha que se encontra o patrimônio cultural herdado da ancestralidade. Então, por mais que nós pensávamos assim, olha, vamos pensar numa oficina de educação patrimonial, mostrando a cerâmica indígena, a cerâmica arqueológica, fazendo ali toda aquela com argila, com cerâmica, havia duas coisas que estavam indicando resultados bastante interessantes. Primeiro, que o plantio e observar os ciclos de plantação, tanto o camé e o cairu, que são as parcialidades caingangues, quanto as estações do ano Guarani, mostram que havia dois plantios, duas formas de perceber essa agrofloresta, uma com dispersão e uma outra com plantio local, com abundância de colheita. E o resultado dessa colheita seria o artefato arqueológico, seria um manifestado legado pelo Grande Espírito. Ou seja, a manifestação da colheita é o fim de um processo histórico. Então, ao serem questionadas, a grande maioria das crianças indígenas, Mimbiá, Caingangue, enfim, ao serem questionadas qual seria a melhor representação do patrimônio arqueológico, não houveram dúvidas nenhuma de mostrar que é o milho assado de acordo com as populações indígenas. Aqui mais uma imagem das oficinas, do preparo do milho, da farinha do milho. Então, em conversa com a Lu e conversa com o Cristiano Quaraã, o que seria uma oficina de educação patrimonial própria nos moldes, então, das culturas indígenas? Então ele falou, vamos fazer uma feira gastronômica, uma feira de alimentos, para entender que todo esse alimento vem de um plantio agroecológico florestal. E é impressionante, porque onde os indígenas permanecem ali durante 5, 6, 10 anos, a agrofloresta cresce de uma maneira exponencial, porque reproduz o modo de vida indígena. Então, por fim, as oficinas de educação patrimonial, ela tem como base de concepção indígena no patrimônio arqueológico. Então, uma oficina arqueológica, ela vai trazer a musicalidade, essa seria a ideia, a musicalidade xamânica, a musicalidade dos Chondaru Coeri, e ali trazer também toda uma gama de alimentos e mostrar isso para a escola. Então, nós até tivemos bastante dificuldade de abrir mão daquelas oficinas de educação patrimonial com cerâmica, com argila, enfim, para trazer a comida típica que os indígenas confeccionavam junto com as crianças, com muita música. Então foi ofertado tipá, mondiapé, foi ofertado umas farinhas, enfim, assadas na hora. O beiju também é muito típico, peixe assado. E isso foi feito, entra num certo processo sintrópico de ação em que as crianças reproduzem e entendem a floresta como uma grande portadora desse espírito encantado e uma grande herança da domesticação e do manejo dessa agrofloresta indígena. Isso encontrado em diversas culturas. Então, as referências que nós utilizamos foi o Dario Pose, o Indígenas do Manejo do Tropical Forest, o José Proença Brochado, Limitação Floresta Tropical, Denzel Coman, o Random Book of Critical Indigenous Mythologies, a Linda Smith, o Conhecimento Decolonizado, e o André Luiz Ramos Soares, o Denominador Guarani. Eu agradeço vocês por terem me escutado, eu fico à disposição para qualquer questionamento e muito obrigado mesmo.
Acho que já. Deu. Bom, agradeço muito, professor Marlon, por sua interessante e instigante apresentação, nos trazendo uma visão muito particular a respeito de patrimônio cultural, no momento aplicado aos indígenas, né, e seus descendentes e a atualidade, mas também que pode ser, penso eu, estendido a outras tantas culturas. Nesse momento, então, eu gostaria de apresentar